Eu estava querendo fazer um journal criativo há algum tempo para fazer alguns testes de técnicas que eu tenho visto, que eu quero aprimorar. E aí eu fiz esse caderno aqui. E eu vou mostrar o passo a passo para vocês, mas eu queria falar algumas coisas sobre ele. Isso aqui é uma técnica muito antiga, esse revestimento, que a gente transforma o craft comum mesmo, esse craft que eu compro de rolo, que é para fazer a embalagem, em um papel que parece uma imitação de couro, tá? Ele é super fácil de fazer, barato e dá um resultado incrível. Vamos lá para a técnica então? Bom, eu tô usando aí um papel craft de 90 gramas. Eu gosto de amassar ele seco primeiro. E depois eu abro e molho com uma mistura de água e glicerina, tá? A glicerina vai ajudar a deixar o papel mais maleável e não rasgar. Eu não aconselho vocês a usarem um craft mais fino do que 90 gramas e até pode ser um 110, acho que é o mais apropriado, tá? Bom, eu molho bem dos dois lados para ele absorver bem a água e depois amasso de novo e deixo ele um tempo secando. Se você tiver com pressa, pode secar também com o aquecedor de embosse, que não tem problema. Mas se não tiver aquecedor, deixa secar de um dia para o outro. Bom, uma vez seco, eu venho com as carimbeiras e vou passando elas bem de levezinho por cima. E aí eu tô espirrando água de novo para que elas aquarelem, porque eu tô usando a Distress Oxide e ela dá uma intensificada na cor quando você molha com a água, tá? Depois, para agilizar o processo entre uma passada e outra, eu tô secando com o aquecedor, né? Mas isso vai da pressa de cada um. Bom, agora eu tô riscando com o gabarito das letras para eu colar elas bem certinhas aí na capa. Facilita na hora de colar, tá? Eu recortei essas letras num papelão de 1 milímetro, mas com craft também fica bom. Um craft bem grosso, de 350 gramas, assim, ele fica bom também. Depois é só você ir colando e fazendo o desenho do jeito que quiser, tá? Aperta bem para elas ficarem bem coladinhas, né? O importante é que fique tudo bem colado, porque vai revestimento por cima, a gente vai ter que passar bem a dobradeira, boleador, para o relevo sobressair depois que tiver o revestimento. Agora eu tô cortando o excesso, né, que ficou para fora da capa. E aí o segredo é você passar um rolinho ou um pincel com bastante cola, tá? Eu tô usando a Cascorês, bem sem diluição. E aí você vai apertando, passando dobradeira, reforçando bem aonde estão os relevos, tá? Eu ainda, como tem muito relevo, né, e são os relevos pequenos, eu ainda passei o boleador, e aí, não feliz com isso, ainda coloquei um pouco na prensa. Bom, enquanto isso eu vou fazendo a contracapa. Essas duas capas vão ser revestidas separadamente, tá? Você vai ver que a lombada é separada também. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar, essa é a contracapa, centralizada no papel, tá? Eu deixo sempre 1,5 cm de borda nos 4 lados, e aí eu tô passando a dobradeira, tá? Tô tirando aí o excesso para deixar só com 1,5 cm e vou tirar os cantinhos também, tá? Os cantinhos eu tiro com a ajuda de um fio de cabelo. Agora, como essa lombada ela vai ser colada depois, a gente vai colar apenas as duas laterais maiores das capas, tá? Vai deixar essa parte de cima e a de baixo sem colar. Agora eu tirei a outra capa do relevo da prensa e vou fazer a mesma coisa, colar apenas as duas laterais maiores dessa capa. Agora eu vou fazer a lombada. A lombada eu usei um papelão craft de
250, se eu não me engano, de gramatura, ele é bem grosso. E tô fazendo umas tiras com o próprio papelão de 1 milímetro, tá? Para fazer como se fosse aqueles vincos de livros antigos. Tá? Aí, como esse relevo é mais tranquilo, eu só passei a dobradeira bem rente. Vou cortar deixando 1,5 centímetro em todos os cantos e apenas dobrar a parte de cima para dentro e a de baixo também. As laterais não, é o que vai ser colado agora nas capas, tá? Então, veja, eu vou colar essa partezinha que sobrou bem rentezinha a capa. Coloco uma régua de encadernação, né, para ficar tudo alinhadinho, e aí colo por cima. O craft, ele não vai sobre a capa, ele vai encostado. O que tá sendo colado é apenas esse papel que sobrou, que eu deixei mais ou menos 1,5 centímetros, tá vendo? Ele fica bem rentezinho na capa. Feito isso, aí você vai poder colar as partes de cima e de baixo das capas, por cima do papel da lombada, que ficou sobreposto nas capas. Veja que ele ficou bem rente, né? Agora eu vou colocar um revestimento interno, apenas no meio, só para cobrir esse craft, tá? Aí não tem uma medida certa, você pode deixar passar um pouquinho. Agora eu vou fazer os bolsos aonde vai ficar preso o caderno, porque lembra que eu falei? É uma capa reutilizável, então acabou o miolo, eu posso trocar por outro. Eu tô vincando com 1,5 centímetros 3 lados, os 2 menores e um dos lados maiores, para formar um bolsinho, tá vendo? E aí, faço isso com os 2 papéis, e aí eu vou passar cola apenas nessa bordinha que vai ficar colada na capa, tá? Então, a abertura vai ficar pro lado interno, pra gente poder encaixar o miolo. Faço a mesma coisa no outro lado, tá? E aí, tá prontinha a capa. Eu dei uma arredondada nessa parte da lombada, para ela ficar um pouquinho mais redonda, eu usei um frasquinho, você pode usar qualquer coisa mais cilíndrica, para deixar ele um pouquinho mais redondo, tá? Ainda não satisfeita, eu resolvi passar mais um pouquinho de carimbeira, para dar um destaque ainda maior. Tô usando a Distress Ink e em 2 cores, tá? Mas isso é totalmente opcional. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma cera de abelha que eu tenho e resolvi passar na capa, porque ela ajuda a proteger, até de molhar, se molhar um pouquinho estando protegido com a cera, vai ficar mais protegido. Antes de passar na capa a cera, eu acabei fazendo um carimbo, né? E aí, depois de carimbar, aí que eu passo a cera novamente para ficar protegida a capa. Bom, agora é só colocar o miolo. Esse miolo é de airô, né? E aí você encaixa de um lado, encaixa do outro e tá pronto o seu caderno para usar, tá? Esse é um journal que eu vou usar para inspirações criativas, né? Então, eu fazer testes, então conforme eu for usando, acabou o miolo, eu posso trocar e fazer outro. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Aqui, essa parte, não sei se dá para perceber bem no vídeo, eu coloquei ele na prensa, depois de passar o boleador, tá? Eu ainda queria que o relevo sobressaísse bastante, então eu coloquei ele na prensa, eu coloco com EVA, e aí acaba amassando mais o papel. Então, esses veios, esse aqui não foi colocado na prensa, olha a diferença, ele fica com mais veios, o papel, do que esse daqui que foi colocado na prensa. É pouca diferença, tá? Mas dá um pouquinho de diferença. Então, não precisa também passar tanto
a dobradeira, porque ele próprio já fica com esses veios e é o intuito que a gente quer de deixar parecido com o couro. Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me deixa aí nos comentários e eu vou respondendo.